sem minha companheira Caroline Moura, que tirou merecidos dias de descanso, mas estamos aqui para tratar de um assunto muito importante que ganhou a mídia novamente. Para debater com a gente, para trazer novas ideias, um convidado especial, o Dr. Rodrigo Arruda, advogado de empresa e que vai nos auxiliar a entender um pouco esse tema. Sobre o que vamos falar hoje? Contrato de trabalho intermitente. Ah, achei que você ia dizer que era o programa, o show do Sandy Júnior. Então, até ia, mas acho que é mais importante o contrato intermitente. Ah, acho que sim. Então vamos lá. Por que a gente vai tratar sobre contrato de trabalho intermitente? Esse foi um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista, mas que ganhou novamente a mídia por conta de uma recém-decisão do COLEM do Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, semana passada saiu uma decisão dizendo que o contrato de trabalho intermitente era válido sim e criou-se a polêmica. Então, quer dizer, agora todo empregador pode contratar dessa forma, não pode, e a gente vai debater aqui um pouquinho para saber se é bem por aí mesmo. Rodrigo, dá para você trazer um conceito para a gente do que seria o contrato de trabalho intermitente? Sim, com certeza. O contrato de trabalho intermitente veio com a reforma trabalhista, como todo mundo já sabe, e ele possui um conceito diferente do contrato de trabalho, considerado normal, com alguns requisitos e algumas especificidades do contrato intermitente. O que ele visa, né? Qual que é o conceito desse contrato? Ele tem aquela visão de eventualidade na prestação de serviços, é uma prestação não contínua. É aquele famoso bico que anteriormente não era regulamentado, em que os empregados não tinham seus direitos garantidos quando eram demitidos por esses ex-empregadores. Com isso, né, a legislação chegou em 2017, dando essa ressalva aos trabalhadores. E além disso, inserindo alguns requisitos, né? Um deles, um requisito formal, que ele tem que ser expresso. Escrito, né? Escrito, exatamente. E quanto no trabalho, no contrato de trabalho normal, considerado normal, estou dizendo normal, mas considerado padrão, né? Padrão, ele pode ser tácito, escrito e expresso, enfim. É um pouco informal o contrato de trabalho, até pelo princípio da simplicidade que já vigorava anteriormente. Hoje está um pouco mais técnico e um pouco mais restrito em relação às assinaturas de contrato, em relação ao conteúdo, em relação à própria rescisão contratual, que ele também tem um requisito, entendeu? Então, assim, além dessas formas, né, de contratação, essas formalidades, é bom a gente inserir os requisitos, né? Então, assim, só um resumo para o pessoal. Então, significa que no contrato de trabalho intermitente, o trabalhador ele não necessariamente vai trabalhar todos os dias, mas só quando ele for convocado pelo empregador dele, e só vai receber pelos dias em que ele efetivamente trabalhar. Exatamente, mas né? Para essa prestação de serviço acontecer, já emendando, né, o conceito na prática, ela tem um requisito formal também, que é a intimação. Uma convocação. O empregador tem que fazer prova dessa convocação. Exatamente, com 3 dias, pelo menos 3 dias antes do trabalho. E o empregado tem 1 dia para dar o aceite, ou vai ser considerado recusa se ele não informar nenhum aceite. Lembrando que o empregado não teria nenhuma punição por não aceitar. Na realidade, a punição, só também já pegando um gancho, seria se ele aceitar e não cumprir essa prestação de serviço. Exatamente. Claro que é muito discutido isso, porque esse desconto, sendo que eventualmente pode ter um desconto de valor algum, seria muito discutido também na Justiça do Trabalho, exato, no âmbito do trabalho, né? Até por questão da ecosuficiência. Exatamente. Então, assim, o que aconteceu? Eu acho que seria interessante a gente tratar do caso em específico, Sim. né? Pra gente dar aqui as nossas opiniões. Nesse caso que foi decidido pelo TST, trata-se de uma demanda de um empregado que foi contratado pelo Magazine Luiza, que a gente pode falar, porque é uma decisão pública, processo público, né? E ele, no período de 2 meses, ele acabou tendo 2 dias efetivos de trabalho, e ele pleiteava com a demanda que esse contrato fosse declarado nulo, fosse reconhecido como um contrato por tempo indeterminado comum, e com o pagamento de todas as verbas que são pertinentes mesmo ao contrato padrão, né? Em primeira instância, o juiz considerou que era válido sim o contrato de trabalho intermitente, dizendo que tinha cumprido todas as formalidades que veio com a lei e que então não havia motivos para essa nulidade. Exato.
Obviamente, o empregado não contente com essa decisão, recorreu. O caso, esse processo, ele tramita na terceira região e o tribunal da terceira região, concordando com a tese do empregado, disse que, da forma que se deu, o tribunal, na verdade, ele não invalidou o contrato, não disse que é inconstitucional os artigos que o prevêem, mas ele disse que a forma em que foi celebrado não era a mais correta, né? Ele disse que, como esse empregado ele foi contratado para uma vaga de posto habitual da empresa, ele considerava que não era adequado que se utilizasse essa modalidade de contrato. Então, ele deu procedência ao recurso, provimento ao recurso do empregado, dando a ele todas as verbas de um contrato normal, verbas rescisórias de um contrato normal. Todo o período. De todo o período. Veio o TST. A princípio, o recurso de revista da empresa tinha sido barrado, mas por meio de agravo conseguiu subir para análise do tribunal. E, sob relatoria do ministro Ives Gandra, a decisão de primeira instância voltou a vigorar, sendo considerado válido, até mesmo porque pro TST, ou pelo menos nessa decisão, lembrando que o TST tem outras, são 2 turmas, né? Então pode ser que não seja ainda uma decisão definitiva do tribunal, se a gente pode dizer assim, entendeu que, cumpridas as formalidades, e a lei não dizendo para que tipo de contrato poderia fazer essa modalidade, considerou válido e julgou improcedente a pretensão autoral. Rodrigo, você é advogado de empresa, certo? Sim, com certeza. Qual a sua opinião sobre o contrato de trabalho intermitente? Hoje, diante dessa decisão, você falaria para o seu cliente, pode contratar todo mundo? Não. Na realidade, tem 2 vertentes em relação ao contrato intermitente. Eu acho ele completamente válido. Eu acho que o texto da lei não é tão, entre aspas, ruim como alguns advogados vêm dizendo, em algumas decisões como a do TRT3, até porque existem ressalvas dizendo só para aeronáutica não, né? Aeronáutica, sim, que tem legislação própria. Exatamente, o resto pode ter a contratação. Enfim, o TRT3 vem com a argumentação de que tinha que ser para microempresas e demandas intermitentes. Eu entendo que não, até porque a lei não diz isso. A lei excepciona exatamente qual tipo de trabalho que não pode ser intermitente. Então você diria que, eu poderia dizer que você é um, perdão gente, você é um positivista. Se a lei não diz, sim, seria válido. O caso concreto, exatamente, eu concordo com a decisão do TST, enfim, só que é uma decisão. A gente não tem um entendimento majoritário sobre a validade desse contrato ainda. Eu, como advogado de empresa, em determinadas situações, eu digo, acho que faço um parecer, indico alguns riscos da empresa. E esses riscos, eles estão pautados em muitas coisas, não só na contratação da própria empresa, mas também na terceirização. O que acontece? Hoje, as grandes empresas, elas precisam fiscalizar os contratos de prestação de serviço, porque realmente tem que fiscalizar. Sim, até mesmo por conta da responsabilidade. Tudo mais. E como que a gente fiscaliza isso? Qual o impacto disso dentro da empresa que é a tomadora de serviço? Você sabe se a pessoa está fazendo hora de trabalho ou não? Você sabe se ela está prestando serviços para outras empresas do grupo que também prestam serviço para a empresa, entendeu? Que você está trabalhando. Então, assim, gera um impacto muito maior, porque você tem a obrigação de fiscalizar, e é muito difícil fiscalizar, porque você não tem como ter um cartão de ponto ali, realmente, enfim, que é o que dá a fiscalização de trabalho, 8 horas, 44 semanais, se as atividades deles estão sendo regulamentadas com o depósito do FGTS ou não, pedir a convocação, se está realmente dentro do prazo, se não está feito de forma retroativa ou não. Então, assim, no âmbito de indicar a empresa, hoje, só com uma decisão, considerando os riscos que você pode ter, considera ainda muito cedo para você adotar como padrão da empresa. Tem que ser, aí nesse caso eu concordo, teria que ser em forma de exceção. Aquele trabalho específico da empresa, utilizar essa contratação para não prejudicar nem o empregado e nem o empregador. Ok. Como eu não estou aqui para concordar, mas para gerar polêmica também, acho que eu discordo um pouquinho. Até acho muito válida a existência do contrato, acho que essa modalidade, até mesmo a motivação que teve o legislador em estabelecer, trazer essa nova modalidade para o nosso ordenamento, eu acho que é muito justa, porque a ideia era realmente de trazer para a formalidade o informal, né? Então, isso eu acho que traria uma segurança maior, traria direito para pessoas que faziam bico. Por exemplo, era o caso
do Chapa, de modelos que participam de feiras de automóveis, mas a questão, o meu ponto aqui é que eu diverjo de você quanto a ser irrestrito. Ainda que a lei não traga uma restrição a quem se aplica, só dizendo que não aos aeronautas, eu acredito que buscando a inspiração dessa alteração legal, que foi realmente alguns contratos que existem no direito estrangeiro, que é o caso do contrato de 0 hora que existe no Reino Unido, a ideia é que isso seja mesmo para atividades intermitentes, e não para postos de trabalho habitual. E aí fica a minha crítica à decisão desse processo em específico, porque era um trabalhador de posto habitual da empresa. Eu acredito que seria mesmo para esse pessoal da informalidade, por mais que a lei não traga essa divergência. Mas fica aí, né? Essa divergência é uma decisão só, muito cedo ainda pra gente dizer para que rumo vai tomar isso. Exato, né? Porque foi uma decisão pautada no texto da lei. Não teve uma instrução processual, não teve uma prova de que ele realmente estava prestando serviço. Exato, é importante. Esse é um ponto importante, porque realmente não houve prova testemunhal, nada nesse processo em específico. Talvez ser válido ou não. Exato. E o Tribunal Regional disse que não. Em primeira instância sim, que era válido, e o TST achou que sim. É o texto da lei. Exato. Ele considerou como válido e constitucional. Olha, gente, pela primeira vez aqui nesse programa, eu em defesa do empregado. Olha que coisa, né? Na realidade, eu acho que nem em defesa do empregado. Eu acho que assim, tem uma certa coerência, com certeza, até porque essa questão anterior, né, ao que você falou, que inspirou a lei, mas essa questão por trás. Mas eu acho que também traz um benefício para o trabalhador ter a contratação intermitente na situação atual do país, tá? Muitas empresas estão se utilizando disso para ter a mão de obra e para ter a mão de obra com os direitos ali previstos para os empregados, enfim, mesmo que seja não contínua a prestação de serviço. Certo. Rodrigo, agradeço a sua participação. Imagina, eu agradeço. A gente conta aí com a opinião de todo mundo, deixem seus comentários, curtam as nossas redes sociais, sugiram novos temas. Digam se vocês gostaram da participação do Rodrigo aqui. E para finalizar, Rodrigo, não sei se você sabe, mas a gente sempre tem uma música. Muito. Então, eu tenho vontade de dançar, mas não. Não, por favor, não. Dança não. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem. Obrigado, pessoal. E a gente conta aí com a participação de vocês. Até a próxima. Tchau.